Justiça decreta prisão de Ney Santos, prefeito eleito de Embu das Artes. A notícia foi publicada aqui no site G1, no dia 9 de dezembro de 2016. E diz o seguinte: eleito para comandar a cidade da Grande São Paulo com quase 80% dos votos. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado. Você pode ver aqui esse vídeo, vou deixar o link aqui para você. A notícia diz o seguinte: a Justiça decretou a prisão preventiva do vereador e prefeito eleito de Embu das Artes, da cidade de Embu das Artes, Ney Santos, do partido PRB. Ele é acusado de ser um dos responsáveis por lavar o dinheiro do tráfico de drogas, comandado pela facção criminosa PCC. Até às 12 horas dessa sexta-feira, dia 9, o político ainda não havia sido localizado pela polícia. Você pode ler aqui o resto da matéria e daí você já pode imaginar o que vem, né? A notícia é confirmada aqui também, então, pelo UOL Notícias, investigado por elo com PCC, prefeito eleito de Embu é alvo de mandato de prisão. E para confirmar aqui uma outra coisa, Ney Santos é eleito prefeito de Embu das Artes, São Paulo. O candidato do PRB teve 80% dos votos. Dr. Pedro Valdir, do PSD, teve 7.500, ficou em segundo lugar. Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto, que é a grade de apoio que o Ney Santos tem. É uma coisa que, no mínimo, gera curiosidade e, no mínimo, também, como a gente diz, interessante. Antes de tudo, é preciso saber quais são as coisas que ele é acusado. E daí vocês têm que ver esse vídeo aqui, né? Isso aqui já é um vídeo de 2010. Ele praticamente está sendo acusado pelas mesmas coisas. Eu vou colocar aqui o vídeo para que vocês escutem. É muita coisa, eu não consigo dizer tudo. Então vamos lá. São investigados os crimes de estelionato, formação de quadrilha, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e eventualmente o repasse de dinheiro oriundo de tráfico de entorpecentes para alguma organização criminosa atuante no estado. Bom, é isso aí. A lista de coisas que ele é acusado. E ex-presidiário candidato, ele é ex-presidiário, com fortuna de 50 milhões de reais, ganha apoio de Geraldo Alckmin, do PSDB. Bom, a história do Ney Santos é que parece que ele roubou aí, foi acusado de assaltar um carro forte, e daí ele pegou esses 50 milhões e foi preso por causa disso. Bom, o fato é que em 2010 ele se candidatou a deputado federal e teve apoio de nada mais nada menos do que Geraldo Alckmin, que comprova o apoio nesse vídeo aqui. Aqui o próprio Geraldo Alckmin está falando, então não precisamos saber se é verdade ou não, né? Aqui vídeo mostra Geraldo Alckmin lançando candidatura de Ney Santos a deputado federal em 2010. A polícia prendeu o candidato suspeito de ligação com PCC. E aí a gente se pensa assim, bom, o PSDB, né, que é o partido que governa São Paulo, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, sei lá, se coliga e apoia candidatos com a ficha, porque aqui em 2010 já se sabia da origem do Ney Santos. Então o PSDB não tem problema nenhum de se conectar, de se coligar com candidatos que tem esse caminho político aí, digamos assim, né? Aí você vê umas outras coisas, eu pesquisei um pouco na internet a ligação do PSDB também com, não só do PSDB, mas de outros partidos também, com o Ney Santos e também com o PCC. E aqui diz o seguinte, nesse ficha corrida, diz, publicado em 2015, julho de 2015, diz que onde o PSDB se elege, o PCC governa. Para entender isso, eu aconselho que você leia então esse texto aqui, ó. O líder do PCC conseguira de Geraldo Alckmin o que os professores nunca conseguiram, uma audiência para ouvir as reivindicações. Inclusive, o PSDB, através do Geraldo Alckmin, é acusado de fazer um acordo com o PCC para cessar os ataques, diz depoimento. Depoimento obtido com exclusividade pelo Estado mostra que representantes da cúpula do governo estadual fizeram um acordo com o chefe do primeiro comando da capital, Marco Williams Herbas Camacho, ou Marcola, para pôr fim à onda de ataques da facção criminosa em maio de 2006. Muito grave isso aí, pessoal. Olha, aqui no jornal O Dia
Diz também, em 2014, escutas revelam que PCC está envolvido na política de São Paulo. Autoridades e especialistas não têm dúvida de que a facção investirá recursos e material humano para apoiar candidatos simpáticos ao sistema prisional nas eleições deste ano. Outra coisa, aqui no Tabuão em Foco diz o seguinte: Ney Santos é cassado de novo pelo TRE por compra de votos nas eleições de 2012. Quer dizer, ele se candidata e ganha, sempre. Ele ganhou em 2010, ele ganha em 2012, ele ganhou em, se não me engano, em 2014 também. Então, tudo que é eleição parece que ele ganha. Tem um poder muito grande de influenciar os votos. Aí vocês vão deixar o comentário de vocês para saber como é que isso acontece. O presidente da Câmara de Embu das Artes, Ney dos Santos, do PSC. Olha o partido. Partido Social Cristão. Não, vocês nos enganaram não. É Partido Social e Cristão. Teve o mandato cassado na tarde de terça-feira pela compra de votos. PCC é uma criação dos 20 anos do governo do PSDB, diz Padilha, Eliseu Padilha. Em sua primeira entrevista após deixar o Ministério da Saúde, o petista Alexandre Padilha, 42, adotou um tom aberto de campanha e atacou a política de segurança do governo tucano paulista. O PCC é uma criação dos 20 anos do governo do PSDB. Ao que tudo indica, se você pesquisar na internet, existe uma ligação do PSDB com o PCC através de, claro, algum partido. Essa ligação não parece ser direta, por exemplo, o pessoal do PCC dentro do PSDB. Se eu estiver enganado, compartilhem aí links e, bom, coloquem isso daí também à disposição aí para que a gente possa saber. Mas é o que tudo indica, o PSDB sempre apoia, ao menos esse aqui, não sempre não, apoia esse candidato, independente do partido que ele se candidate, seja o PSC, que era antes, como também o PRB. E você tem a continuação daqui de algumas notícias. Eu coloquei aqui, olha, psc.org.br, lista de deputados federais, mas infelizmente a página está offline. É interessante porque, assim, o Partido Social Cristão, né, que elegeu, né, por esse partido que o Ney Santos foi candidato. E daí você tem o Partido Social Cristão é hoje o partido, por exemplo, do Jair Bolsonaro. Quem não conhece Jair Bolsonaro, aquele que diz que bandido bom é bandido morto e que é contra a bandidagem, que quer não sei o quê, aquele processo todo. Tribunal Regional Eleitoral caça mandato de vereador Ney Santos aqui em 2016. Olha, vocês estão vendo notícias de 2010, de 2012, 2014, 2016. Aqui no Jornal da NET. O Tribunal Regional Eleitoral cassou nesta terça-feira, dia 23, o mandato do vereador de Embu das Artes, pelo PSC, e presidente da Câmara Municipal, por acusação de compra de votos nas eleições de 2012. Tá, então vamos continuar aqui e vamos ver aqui, ó. Confira como ficou a bancada evangélica na Câmara Federal. Eu vou mostrar isso aqui porque é o seguinte: o partido do PSC, né, que foi até agora que o Ney Santos foi candidato e fez carreira política, parece nunca ter se preocupado com a origem do candidato deles. Não pesquisaram isso, sei lá, ou foi inocência, ou sei lá. Coloque a sua opinião aí, o que foi. E aí a gente vai perceber aqui alguns candidatos interessantes do PSC. PSC, pessoal, por que eu vou dar uma ênfase aqui ao PSC? Porque é um dos candidatos moralistas do Brasil, que eles pregam a família, que eles gostam de dizer como é que a família tem que ser, pai, mãe, filho e tal. Eles também gostam de dizer o que é bom, o que é ruim. Por exemplo, homossexual, isso daí tem que tirar na porrada, como o Bolsonaro fala, né? Então tem que fazer a cura gay. Então é o PSC, que tem, por exemplo, o deputado federal Marco Feliciano, é também desse partido. Então você tem possíveis candidatos aí à presidência da República, né? Presidência em 2018, preste atenção, é justamente Bolsonaro para presidente e Feliciano vice-presidente, todos dois do PSC. E o PSC é o mesmo partido que criou Ney Santos, acusado de tráfico de drogas. Então pense um pouco nisso. É preciso ligar o sensor aí é preciso ativar o senso, né? Sei lá, a crítica. Porque como é que você pode querer um país melhor se você não investiga os candidatos que você elege?
E nós estamos falando do estado de São Paulo, minha gente. O estado de São Paulo, de vez em quando a gente vê uma... Eu não quero incitar aqui a briga entre estados, mas aqui comumente a gente vê pessoas do estado de São Paulo dizendo que o nordestino, o nortista não sabe eleger, que não sei o que, não sei o que lá. Então a gente vê que essa coisa de não saber eleger, ela se espalha por todo o Brasil, né? O brasileiro em geral parece que não sabe escolher bem. E o motivo disso é bem simples. Isso que deu origem ao canal Notícias Comentadas. O motivo de não saber eleger os candidatos não depende de onde você nasce, não depende da sua posição geográfica, e sim do seu senso crítico, que é o alvo justamente aqui da reflexão do canal Notícias Comentadas. É somente o senso crítico, não independe se você nasceu na Bahia, ou se você nasceu no Rio Grande do Sul, ou no estado do Pará, ou no Rio de Janeiro. Independe disso, porque em todos os estados a gente tem exemplos como esse. E aqui é mais um vídeo para você pensar um pouco. Eu acho que já é hora do brasileiro, independente da posição geográfica e do estado que nasceu, de começar a usar aquilo que Deus deu para você usar, o cérebro. É muito importante, porque um zumbi andando pelas ruas é muito perigoso para o país. A gente vê isso hoje através aí de diversas ações de políticos por todo o país. Então é muito perigoso para um país ter zumbis. E olha, vou falar mais, esse pessoal do Bolsonaro, que é do PSC, eles são a favor da ditadura militar. Então por que para eles é interessante o caos? Você vê assim, bom, o Brasil está pegando fogo, está tudo dando errado o que tem que dar errado, os políticos estão saqueando o Brasil e tudo mais. Então esse pessoal, eles provavelmente vão apoiar briga de esquerda com direita, porque para eles é interessante o caos, porque o caos, no final das contas, vai justificar uma outra coisa que é o desejo maior deles, que é a ditadura militar, que é a intervenção militar. Quando o caos estiver se instalado e que a esquerda, que já foi desmoralizada, e agora a direita vai ser desmoralizada, então vai ficar um cenário propício para o discurso de pessoas, por exemplo, do partido do PSC, aí como Bolsonaro e Feliciano, apoiarem uma intervenção militar. Agora veja bem, eles vão dizer na televisão que bandido bom é bandido morto, mas foram eles que elegeram Ney Santos, que tem uma suposta ligação com o PCC. Então é preciso ligar o senso crítico, pessoal. É preciso sair do estado zumbi, sabe? Apertar o botão, sair do estado zumbi e começar a virar ser humano pensante. Afinal de contas, foi para isso que Deus deu um cérebro para cada um. Por isso que Deus, sabe, se Deus tivesse dado um cérebro para 100 pessoas utilizarem, você poderia dizer, olha, agora o cérebro está ocupado, não vou poder usar. Que nem internet. Na internet, quando você tem um sinal só de wireless para 100 computadores, aí fica complicado. Mas cérebro não, o cérebro Deus deu um para cada um. Tem espaço suficiente para você usar vários neurônios, mesmo que você não chegue aos 10%, que muita gente diz que só é 10%, mesmo que você não chegue, basta ligar algum 0, tantos por cento, já é suficiente para entender que essa gente que tem o discurso de bandido bom, bandido morto, do partido PSC, é o mesmo partido que elegeu Ney Santos, que é suspeito de drogas, inclusive aqui com mandato de prisão e tudo. Com tudo, todo o currículo, né, que precisa ter para você dizer, bom, se bandido bom é bandido morto, o que está acontecendo aqui então, né? Vamos continuar aqui. Você vê aqui, olha, Marco Feliciano, mas você também vê, vamos colocar aqui um Ctrl F e digitar PSC. E você tem aqui, ó, Irmão Lázaro. Irmão Lázaro, se eu não me engano, era da Bahia, que cantava no Lodum, se eu não me engano, Irmão Lázaro. Marco Feliciano, Júlia Marinho, do Pará. Aqui é Marco Feliciano, é de São Paulo, Lázaro é da Bahia. E aqui você tem PSC com 9 candidatos. Você tem aqui Erivelton Santana, do PSC, Irmão Lázaro, né? Novamente aqui Victório Galho Filho, do Mato Grosso. Stefano Aguiar, Minas Gerais, Júlia Marinho, do Pará, Edmar Arruda, do Paraná, Hidekazu Takayama, do Paraná também, e eu acho, não, ainda tem mais 2 aqui, Gilberto Nascimento,
de São Paulo, Marco Feliciano, de São Paulo. Então, será que o partido não seleciona um pouco assim seus candidatos? Bom, deixe suas opiniões aí também. Aí aqui a gente tem o seguinte, o Ney Santos ele saiu em 2016, aqui a notícia, olha, março de 2016. Até então, até esse ano, o Ney Santos era uma cria do PSC. E daí ele saiu do PSC. Ney Santos sai do PSC e se filia ao PRB com aval de Celso Russomano. Celso Russomano quase ganhou para a Prefeitura de São Paulo. Ney Santos e o presidente municipal do PRB em Umbu das Artes. Inclusive foi pelo PRB que o Ney Santos ganhou a prefeitura da cidade. Parece que a mesma análise que nós fizemos para o PSC se aplica também ao PRB. E aqui eu faço uma listagem novamente dos deputados federais aqui pelo partido PRB. É sempre interessante a gente ter uma noção assim, de quem são os deputados, né? Aí você tem aqui Alan Rick do Acre, Antônio Bulhões de São Paulo, Beto Mansur, Carlos Gomes, Rio Grande do Sul, Celso Russomano, é o mais conhecido, imagino, César Halum, Clarissa Garotinho, que foi expulsa, né? Kleber Verde, Jonathan de Jesus, olha aí, Jesus, João Campos, Goiás, Johnny Marcos, Lincoln Portela, Lindomar Garçom, Marcelo Squassoni, Márcio Marinho, Ricardo Bentinho, Roberto Alves, Roberto Salles do Rio de Janeiro, um outro de São Paulo, Ronaldo Martins, Rosângela Gomes, Silas Câmara, Tia Heron e Vinícius Carvalho. Não estão em exercício, Sérgio Reis, olha, o cantor Sérgio Reis, licenciado. Pois bem, pessoal, é isso. Eu fiz essa listagem aí porque é o seguinte, em 2018 vai chegar a hora de renovar a Câmara dos Deputados. E é preciso que você tenha aprendido um pouco sobre esses candidatos aí, porque esses candidatos são os mesmos que apoiaram, por exemplo, a PEC 55, o corte na Previdência que estão fazendo, cortando a aposentadoria dos pobres, literalmente cortando, porque o pobre não vai ter idade para se aposentar mais. Então, se ele conseguir se aposentar com 70 anos, né, com a estimativa de vida aí do brasileiro, talvez vai viver 1 ano máximo, ou nem chegue a isso e não vai conseguir se aposentar. Então, temos uma situação dramática que foi aprovada por essa Câmara dos Deputados e é preciso, como eu falei para vocês, é preciso acordar a população. Eu acho que é o seguinte também, não é somente digamos, uma guerra contra os políticos em si, contra tudo isso, não, é uma guerra também contra as mídias. Claro, a mídia e os políticos também estão interligados, muitos políticos são donos da mídia, mas a grande mídia também tem uma responsabilidade imensa nisso. A gente não pode somente dizer assim, o povo brasileiro que é burro, que elegeu esses caras e tudo mais. Não, não é somente isso. Pense num cidadão comum que chega em casa depois do trabalho, ou até que nem teve acesso à educação nem nada, só liga a televisão e a partir do processo da televisão ele é hipnotizado e ocorre um processo de lavagem cerebral. E aí, amigo, é complicado e é contra isso que a gente luta. A gente aqui no canal Notícias Comentadas e em vários outros canais. É contra essas coisas que a gente luta. É preciso despertar a população. Se a gente quer um país melhor, é preciso começar pela conscientização das pessoas. Então, nesse sentido, vou finalizando aqui o vídeo, pedindo para que você então compartilhe nossos vídeos. É preciso crescer, mas é preciso também de mais canais como o canal Notícias Comentadas para que a gente não fique no meio do caminho. É preciso uma população que investigue a vida dos seus candidatos. Tudo bem? Então é isso. Vou deixando aqui meu abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Espero que um pouco melhor do que essa. Um grande abraço e até lá.